situações, de tudo que eu ouço, de tudo que eu vejo, de tudo que eu faço, de tudo que eu falo. Eu começo a estudar aquilo, eu começo a crescer, a ver que o que aconteceu agora aqui no começo do culto, antes, quando estávamos aqui mexendo e quase que mais um amplificador meu vai embora, né? Aqui meu dedo eu achei tão interessante que pegou um fogo tão assim, quase que morreu. Mas feliz com Deus, feliz com Deus, e vendo que o Senhor é provedor, e quando Ele quer tratar com a tua vida, Ele não vai olhar quem é você, se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo, se é uma pessoa, se é um verdadeiro, se é um doutor, ou se não é. Deus não vai olhar isso. E como Deus falou aqui hoje tremendamente, então eu não poderia trazer outro texto senão este, no capítulo 37 do livro de Gênesis. Um texto que toca muito na minha vida, no meu coração, quando a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, não vou ler todo o texto, porque geralmente eu divido um tema desse em 4 partes, para não ficar extensivo. Então diz assim o primeiro versículo, capítulo 37 do livro de Gênesis: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apenas um garoto ainda. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram mais ainda. Como vai ter mais cultos, né? E nisso peço aos irmãos que orem, para que Deus continue dando vitória. Mas essa história tem tudo a ver com o que a missionária irmãozira abordou aqui, tem tudo a ver com o que o Reinaldo abordou aqui, tem tudo a ver com os louvores. Mas antes quero parabenizar a irmã pela sua formação. Isso me trouxe a lembrança à minha sala de aula. Não foi uma, não, foram em vários lugares, e eu me sentia muito bem. Eu preferia dar aula do que dirigir igreja, mas não tinha jeito, né? O ministério colocava a gente para trabalhar em diversas frentes, e eu nunca disse não. Mesmo nesse ministério, quando o presidente chegou, era o pastor Eli, disse: vai para tal lugar, lá é difícil, lá é complicado, é longe, não tem quase ninguém, está passando prova. Pastor, um soldado não diz que não. Se ele tem uma missão, ele tem que ir. E se Deus me usar, vai ser bênção. Se não me usar, paciência, porque é Deus que tem que fazer, não é a gente. Mas eu fui muito feliz onde eu estava. E se fosse hoje aqui, o presidente estivesse dando posse a outro, eu sairia muito feliz, porque eu vi vidas chegarem em Cristo aqui.
O que me alegra não é o status, é poder ver vida se chegando a Cristo. Não pude fazer tudo nesses 7, 8 meses. Espero ainda que dê tempo de fazer o que falta, porque é muita coisa. Mas Deus é Deus de vitória. Aleluia, glória a Deus. E essa história tem tudo a ver com isso também, porque ela fala de um jovem, e o nome desse jovem, José, significa aquele que acrescenta. O 11º filho de Jacó. Esse garoto, esse menino, foi gerado nas entranhas de Raquel, esposa com quem Jacó amou de fato. Foi aquela que ele bateu os olhos e, sabe aquela história que a gente conhece no Brasil? Amor à primeira vista. Raquel. Viu Raquel e disse: peraí, é de Deus, é ela. É tanto. E esse moço aqui se esforçou bastante, combinou com seu sogro: olha, o que eu posso fazer? Tem dote? Olha, como tem dote? Ele estava fugindo da casa de seus pais por causa daquela questão da bênção da primogenitura. Então ele foi de mão vazia, mas quando chega na terra de Labão, é feita uma proposta: olha, eu trabalho por essa linda moça, eu trabalho por essa moça que cativou meu coração, fez os meus olhos saltarem. 7 anos. E ele cumpriu, ele trabalhou 7 anos. Mas é interessante, irmãos, quando Deus permite que a gente seja provado, não tem como escapar. Até as pessoas com as melhores intenções podem fazer com que essas intenções não sejam tão boas, nem para você, nem para mim. E se a gente não entender isso como uma lição, a gente quer causar uma revolução, irmão Josué, porque não conseguimos filtrar, não conseguimos enxergar o propósito daquele momento, o objetivo daquela situação difícil. Agora pensa para Jacó, pensa para o pai de José a dificuldade que ele está tendo. Trabalha 7 anos para se casar com a Raquel, mas o que ele recebe é a Leia, não é a Raquel. Então Jacó se entristeceu muito com isso. Jacó disse: tá bom, meu sogro, eu trabalho mais 7 pela outra. Então Jacó trabalhou por Raquel 14 anos. É fácil? Não é fácil. Mas por que eu estou pautando bem esse introito? É justamente para mostrar aos irmãos por que a atitude de Jacó com José. Qual era a verdadeira esposa? Se estudarmos a história daquela época, o homem teria a esposa principal, mas ele poderia ter 2, 3, 4 esposas. Eu nem quero falar de Salomão aqui, de Davi, mas podia ter. E no caso de Jacó não foi diferente, só que havia sempre a esposa principal. Ele queria casar com Raquel, e se ele tivesse se casado com Raquel, quem era o primogênito? José. O que eu vejo aí? Não sei se o inimigo ou se o ser humano tentando intervir no que está no propósito divino, tentando atrapalhar um projeto que Deus já estabeleceu. E não importa o que eu faça ou o que você faça, o que Deus estabeleceu é o que vai prevalecer. Não tem como. É tão interessante isso que Deus havia profetizado que o maior serviria o menor. E
Abraão achou que ia herdar, Isaac estava velho. Quem toma posse da bênção da primogenitura? Jacó, o menor. Por quê? Porque Deus havia falado, e não tinha como impedir o propósito divino. Será que eu consigo entender isso? Glória a Deus. Será que talvez você ou alguém aqui consiga entender isso? Que o que está escrito por Deus, nem você nem eu vai mudar. Nós não conseguiremos mudar o propósito divino. Aconteça o que acontecer, não muda. O que Deus estabeleceu ao seu respeito, eu posso virar o mundo, não vai mudar. O que Ele estabeleceu ao seu respeito, Ele vai fazer cumprir na tua vida. O que Ele estabeleceu ao meu respeito, Ele vai fazer cumprir na minha vida. Só tem uma coisa que impede: a bênção pessoal de cada um é a própria pessoa. Tirando isso, pode levantar o inferno, pode levantar o que for, as coisas ruins, os espíritos maus, o maligno pode levantar, irmão Moisés. Mas o que Deus escreveu para você, irmão Moisés, passa o tempo que passar. Só você consegue impedir isso, mas ninguém. Ô pastor, e tem gente que até alcança, irmão Moisés, mas ao longo da história perde. Olha Saul, perdeu ao longo da história, ao ponto de Deus dizer: ó, Deus já rejeitou o seu chamado. Eu tenho que sair daqui com essa consciência de que eu preciso me posicionar diante de Deus para não atrapalhar os projetos dele na minha vida, porque eu já sei que ninguém pode impedir isso, nem o inferno, somente eu consigo impedir. E tomara que eu e você saiamos daqui com essa consciência de não impedirmos o propósito de Deus na nossa vida. E que por aí, por Ele ter um propósito, irmão Silvio, vai haver uma caminhada que não é muito fácil. Olha para esse moço José. Eu acredito que mesmo antes dele nascer, Deus já tinha um propósito. Deus já vinha trabalhando lá em Isaac. Deus já vinha trabalhando já no coração da mãe de Jacó e Esaú, para chegar em José. E agora o Jacó vai casar com a Raquel, mas existe a interferência humana que não sei se não foi diabólica, para fazer o quê? Para impedir o propósito de Deus naquele que nasceria de Raquel, de ser o primogênito. Mas conseguiu impedir? De forma alguma. De forma alguma. E quando Jacó se casa, que ele vai se deitar com a sua esposa, acreditando que era Raquel, quem estava ali com ele? Quem era? Leia. Mas Leia não estava inserida no propósito divino para que os filhos dela se tornassem primogênitos, muito menos a Lila, muito menos as outras mulheres que o texto aqui relata. Nenhuma delas estava no propósito a não ser Raquel. Olha como Deus escolhe, olha como Deus chama, como Ele disse para Jeremias: desde o ventre da tua mãe, antes que seus ossos se formassem, antes que você existia, Jeremias, eu já te conhecia, eu já te ungi, já te consagrei para ser profeta. Se não fosse assim, posso dizer categoricamente, não quero entrar no mérito da medicina e da ciência, não, nem da biologia. Você nasceu por um milagre de Deus. Sabe quantos milhões de serizinhos, quantos mil serizinhos correm no útero de uma mulher para um só se tornar um feto? Se não houvesse nenhuma razão para eu estar aqui agradecendo a Deus, só o fato de eu ter nascido já é um grande milagre. Eu poderia não estar aqui, mas se eu estou, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito. Deus tem uma forma de trabalhar, e foi justamente isso que
começou o inimigo a levantar-se contra José, porque aos 17 anos de idade, o pai de José resolve preparar uma túnica de 7 cores, e ele pega essa túnica e entrega aos seus filhos. Tem alguns pontos do texto aqui que eu não vou hoje me aprofundar, mas a gente percebe nas entrelinhas que José era aquele moço comportado, temente a Deus, aquele moço que dava bom testemunho, e ele não se conformava com as atitudes dos seus irmãos. Ele não aceitava a forma que os seus irmãos se comportavam no dia a dia, e basta ler a Bíblia para ver que era uma coisa terrível mesmo. E como Deus levantaria essas pessoas, inclusive o Rúben, que foi o que nasceu primeiro, que deveria ser o primogênito conforme a lei, mas conforme ao propósito divino, não. É aí que gera o conflito, e muitas vezes a gente pode pregar errado, dizer, mas como que Jacó fez isso? Pegar a bênção que era para Rúben, o primogênito, e dar para José. Isso é discriminação, isso é desprezo aos outros. Não, irmãos, não tem como. Quando uma pessoa tem um chamado divino, Deus vai honrar essa pessoa assim. Então José era diferente, não tinha como ser de outra forma, porque quem tem um chamado especial de Deus se diferencia das demais pessoas. Por mais que essas pessoas não gostem, por mais que essas pessoas não querem, mas ela tem algo que chama atenção, e esse algo sempre causa, irmãos, ciúmes nas pessoas, causa inveja. As pessoas não ficam felizes, vai ter que acabar com a vida desse aí, daquela ali, olha aí, ó. Infelizmente é assim. A gente tem uma dificuldade de aceitar que o outro está abençoado, a gente tem uma dificuldade de aceitar que o outro está feliz, a gente tem uma dificuldade de aceitar que Deus está honrando alguém. Isso aconteceu com José, e a Bíblia diz aqui no texto que lemos, que por causa do testemunho dos irmãos de José, Jacó se apegou mais a ele, e também por ser filho da sua velhice, ele fez essa túnica. Versículo 4 diz que os seus irmãos, vendo pois o que seu pai fizera, que o amava mais que eles, então aborreceram a José. A minha pergunta é: José tinha culpa? Não. José não tinha culpa. De graça, os irmãos deles o aborreceram, e ainda ficavam com raiva, porque o texto aqui diz no versículo 4 que os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Os seus irmãos não falavam com ele tranquilamente. Isso me trouxe à memória uma coisa que eu não gostaria nem de falar, mas é interessante dizer isso. Eu estava sentado no gabinete de um pastor presidente, quando seu filho assumiu como vice. Ele olhou bem nos meus olhos e disse com os olhos em lágrimas: você vai ter dificuldade no meio do povo de Deus, e aqui tem muita gente que não gosta de você, pelo que Deus te usa, pelo que Deus faz na tua vida, mas nunca desista. Mesmo eu sendo filho do presidente, se eu tiver que tomar alguma atitude, não é porque eu quis. Você já pensou você ouvir isso dentro de uma igreja onde você aceitou Jesus, onde você ganhou muitas almas, trabalhou, levantou paredes, se machucou ali, abriu mão de tudo? Acontece que se você decidiu seguir a Cristo, não pensa que todo mundo vai gostar de você.
a luz sempre vai incomodar as trevas. Se Deus tem um propósito na tua vida, alguém pode estar te aplaudindo, mas só na tua frente. Olha o que os irmãos de José faziam. Na frente do pai tratava de uma beleza, mas quando o pai virava as costas, que é isso, rapaz? E quando José contou o sonho para eles, irmãozinho, a coisa ficou pior. Ficou pior, mas ele tinha culpa se Deus estava mostrando os sonhos. Eu não sei por que as pessoas se incomodam quando alguém conta os seus sonhos. É tão bom, irmão, sonhar coisas boas, pensar coisas boas, por mais que muitas delas não aconteçam, por não estarem no centro da vontade de Deus. Mas se Deus tem um chamado na tua vida, você já tem que saber que você incomoda o inferno. Você já tem que saber que você incomoda seres que vão usar pessoas para te odiar, pessoas para armarem ciladas contra você, pessoas para te apunhalarem pelas costas. Mas você não pode desistir, como a irmã Zira falou aqui, cantou aqui. Você não pode parar. Nem todo mundo vai te estender as mãos. E mesmo as pessoas que se dizem estar professando a mesma fé que você, mas a Bíblia diz bem claro nisso, que veio um amigo de noite e plantou o joio. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E nós estamos diante de um rapaz que não tem culpa de nada, 17 anos, ganha uma túnica com 7 cores. O problema é que os irmãos dele sabiam o significado dessa túnica, que uma outra vez nós vamos falar mais profundamente sobre essa túnica. Agora, qual era a importância dessa túnica? Essa túnica deveria ir para quem? Aos olhos humanos, irmãos, para as pessoas que estavam ali, quando eles veem José receber aquela túnica, já se começa um murmúrio entre eles, já se começa aquele tititi entre eles. Ora, mas por que o José? Rubem, você não é o primogênito? Você não é o primeiro que nasceu? Então por que o pai dá uma túnica dessa que tem vários significados, inclusive a autoridade familiar, sacerdotal, administrativa? Agora, por que não deu para você? Rubem, deu para José. José só tem 17 anos, ele praticamente acabou de nascer. Mas Deus já tinha traçado um caminho para esse moço. Eu preciso entender isso. Eu não posso perseguir o Oséias, ou o Renan, quem quer que seja aqui, porque eu não sei o propósito de Deus. Eu não posso perseguir o irmão Reinaldo. Dizer, irmão, você não vai mais falar aqui, você não vai ter maior, vai embora, não quero você. De maneira nenhuma. Eu tenho que só orar e abençoar. Eu não sei o que Deus tem. Eu não estava lá no céu quando Deus traçou o caminho de cada um. Agora que cada um saiba, irmão Oséias, a se portarem para não perder o que Deus tem. Que os irmãos de José estavam perdendo tudo que Deus tinha para a vida deles. E Deus levanta quem? O mais novo. Mas não está fora do projeto. Por que não está fora? Porque aquele casamento de Jacó com as outras mulheres, inclusive a que gerou Rubem, não foi o que estava no propósito de Deus para ser a primeira esposa. Então, tá bem, Jacó, você foi enganado, não tem problema. Tá bem, Jacó, te encheram de vinho e te puseram na tenda, e você não percebeu quando inseriram outra mulher. Os homens armaram isso, os homens fizeram isso, Jacó. Mas aqui no mundo espiritual do meu reino, Jacó, a tua primeira esposa é a Raquel. Então o teu primogênito, que é o fruto do ventre dela, é dele que eu tenho um projeto. Irmão, se Deus te separou, podem amar o que for, podem fazer o que for, fiquem firmes com Jesus, porque nada vai impedir o que Deus tem na tua vida, nada vai atrapalhar isso. Olha que mistério é esse. O inimigo pode querer interferir, mas Deus não vai permitir. Então é claro, irmãos, entendemos aqui que Rubem, sim,
aos olhos humanos é o primogênito. Isso não tem como negar, isso é fato. Mas também é fato que ele era filho de Leia, aquela que enganaram Jacó e introduziram na terra. Então Deus disse: eu não opero no meio de coisa errada, não. Eu não trabalho no meio da confusão, não. Fizeram isso, fizeram. Mas a esposa que ele amou e apaixonou lá no campo, a primeira mulher é Raquel. Então não tenho o que questionar, não tenho o que eu pregar errado aqui, irmão Josilei, sendo que está bem registrado aqui nas Escrituras Sagradas. Por quê? Ora, irmão, Léia se tornou esposa de Jacó por meio de trapaça. Agora Raquel não, foi por amor. Isso é que importa. Providência divina, direção de Deus. E daí o rapaz se torna o José, filho de Raquel. Ela não gerava filho, já na idade foi que ele foi gerado. Olha o mistério de Deus. Ela já estava quase chegando igual Sara, quase passando o tempo de gerar. Jacó preocupado, mas Deus honrou que nasceu José. E agora, por causa de um presente de aniversário, as coisas ficaram difíceis para esse rapaz. Os irmãos não querem tratar ele bem, os irmãos desprezam, falam duro com ele, fazem acusações. E quando ele diz: eu tive um sonho, eu tento imaginar, irmão Mateus, a alegria do José chegando para os irmãos. Irmão, qual é a nossa maior alegria? A alegria da irmã missionária aqui, falar que vai receber um diploma. Aí vai eu, ou quem quer que seja: mas isso não vale nada. Já pensou, irmão? A irmã vem com toda alegria fazer um convite. Irmão, se Deus te abençoar, que seja uma bênção pequena, que não tem bênção, não precisa de tamanho não, pode contar sim. Quem não se alegrar com a tua vitória e com a tua bênção, eu não sei se pertence à igreja da Léia, está aqui ó, não sei, de repente pertence a essa igreja, que é esse grupo aqui, que são os infelizes, os insatisfeitos, os que caçam confusão, os que caçam intriga, porque alguém está sendo abençoado, alguém recebeu uma túnica por direção de Deus, alguém é abraçado pelo Pai porque faz tudo certinho, respeita, ouve, faz tudo que o Pai manda. Já viram o que os irmãos de José faziam? O Pai dizia: faz tal coisa, eles faziam outras coisas. E está cheio de exemplo assim. E se a gente comparar aqui Léia e Raquel como igreja, aqueles que pertencem à igreja da Raquel é aqueles que Deus tem chamado, é aqueles que passam luta, é aqueles que passam prova. As coisas não vêm muito fácil, mas vai ser honrados por Deus. E que nem eu e nem você, nesse contexto bíblico, sejamos um filho de Léia, porque é trapaça, é filho da trapaça, é filho do engano, é filho daquilo que Deus não queria. Mas se sejamos o filho da Raquel, que é com luta, é com lágrimas, é com sofrimento, é você querendo ir, alguém querendo puxar para trás, é você estar no tapete da alegria, da visão, e alguém tentar derrubar, mas você continua em frente, sempre atendendo ao chamado de Deus, aleluia, sempre dizendo: Senhor, amém, vou levantar de novo, como o próprio Jó, que perdeu tudo, tinha só um caco de telha, encosta para lá, encosta para cá, mas os amigos, filhos de Léia, estavam lá: ô Jó, nós viemos chorar com você, nós viemos lamentar com você, mas aquele choro não durou muito, aquele abraço não durou muito, porque os mesmos amigos começaram a dizer: você está assim porque pecou, você está assim porque está errado, você está assim porque está desse jeito. Mas como a irmã disse aqui,
Parece que eu vejo o Jó olhar para aquelas cinzas que ele jogava para espantar as moscas do seu corpo, olhando para aqueles que passavam, zombavam. Cadê os parentes da esposa? Cadê os parentes de Jó que lhe ajudavam financeiramente? Cadê os amigos que ele abençoou? Tá. Cadê os empregados da fazenda dele que ganhavam e eram bem tratados? Ainda recebiam uma oração dele como patriarca. Na hora que tu está na prova, meu irmão, ninguém nem liga para tu. Na hora que tu está na luta, não tem amigo, muitas vezes não tem parente, tu fica sozinho falando com as paredes, mas não tem problema, Jesus está contigo e você vai cantar igual o Jó. Você vai olhar e vai sacudir aquela poeira e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar, ele vai mudar essa história, ele vai virar esse cativeiro. Olha para esse moço, você é inocente, você não tem culpa nenhuma, mas o ódio, a raiva, a ira, a revolta tem que destruir, pode deixar de pé não, tem que derrubar. Mas não funciona assim. Que Deus nos dê um coração perdoador, que pense como Cristo, um coração que ama, um coração que diz: eu errei, mas quero me consertar. E se vem aqui nesse lugar para consertar, que a gente tenha o coração de dizer: irmão, que bom que você veio, porque ninguém aqui vai te jogar pedra. Vamos pegar na tua mão e dizer: se levanta e vamos junto caminhando, porque a obra não é nossa, é de Deus. Olha para essa geração de crente de hoje. Está aí minha esposa, ela sabe que a gente acompanhou nessa semana agora. Há um brigueiro, a tudo quanto é lado. Nem parece que a gente aceitou Jesus, nem parece que a gente é crente, que a gente acredita que o céu existe, nem parece que a gente acredita que Jesus vai arrebatar a igreja para massacrar alguém, para humilhar alguém. Mas não tem problema, irmão, não seja filho de Léia. Léia é casamento de trapaça, Léia é casamento falsificado, é casamento do engano. Mas Deus te chamou para ser filho da Raquel. Vai ter falha, vai cometer erro, mas vai levantar, vai sacudir a poeira e vai continuar em frente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Você não vai levar raiva no coração, você não vai levar ódio no seu coração, porque Jesus está na tua vida. E tem uma coisa: a túnica não é para os filhos de Léia, não é para os filhos de Bila, não é. A túnica não é para aquelas coisas enroladas. A túnica é para o José, aquele que Deus já escreveu a história dele. Ele vai receber a túnica, você gosta ou não, eu gosto ou não, o inferno gosta ou não. A túnica é para o José, ele vai receber. E tem mais, ela tem 7 cores, é sinal de 7 grandes vitórias na vida desse moço. Aleluia! O Pai lhe entregou a túnica da misericórdia para você, meu irmão. O Pai entregou a túnica da salvação para você, a túnica do perdão, a túnica da graça, a túnica da presença do Espírito Santo, a túnica da renovação. O Pai entregou, o inimigo não tira, só se você quiser jogar fora, só se você quiser desprezar. Mas se você não despreza, o Pai continua contigo. Carrega essa túnica, leva essa túnica. E eu vou parar nesse ponto, porque tem mais. É uma riqueza muito grande. Por que eu vou parar nesse ponto? Porque você pode estar perguntando agora: pastor, mas não tomaram a túnica dele? Tomaram? Claro que sim. Sim, levaram a túnica. E sabe como tomaram a túnica dele? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. O Pai disse: meu filho, José, pois não, pai, pega esses pães, pega a comida, leva lá para os seus irmãos. Eu ouvi dizer que eles estão em tal lugar pastoreando, ele está com fome. Leva esses pães. Oh, irmãos, quando eles veem aquele moço, eu fico imaginando, irmão Reinaldo, aquele moço chegando lá no campo, cantando, todo alegre. Puxa, meus irmãos estão trabalhando para a prosperidade da família. Eu vou levar esse cesto aqui, olhando o pasto, olhando tudo, e pergunta para um: olha, vocês não viram meus irmãos? Oh, irmão,
Oséias, isso é muito triste. Você saber que o José só foi lá levar comida. Ele podia ter ficado com medo dos irmãos dele, mas ele ainda confiava: não, vou levar. Que bom, meu pai, eu tenho prazer em levar. Mas de longe, quando viram, já começaram a dizer: olha, lá vem o sonhador. Esse rapaz já foi longe demais. Está na hora de puxar a cordinha dele. Está na hora de puxar o tapetinho dele. Quando ele chegou, irmãos, espancado. E quem espancou? Os irmãos. Dá para entender? Os irmãos. Todo machucado. Arranca essa túnica dele aí. Com violência. Escuta isso. Arabaxa. A gente chegou no momento da história da igreja que vão tentar nos arrancar as túnicas com violência. Se eu pudesse tentar os pastores dizer: parem com os congressos, parem com as festas, vamos pôr o pé no chão. Jesus está bem pertinho. O espírito de confusão entrou no meio religioso de uma forma tão cruel. Os Josés estão apanhando de um lado e do outro, só porque tem graça, só porque tem chamado, só porque é crente, só porque quer ir para o céu. Até parece que nós estamos igual aqueles dois discípulos que a mãe disse: Senhor, a cadeira lá no céu, do lado direito do Senhor e do esquerdo, pertence a meus dois filhos, ninguém pode sentar. E a gente manda embora da igreja, a gente maltrata, a gente espezinha, a gente machuca. Mas escuta isso. Deus está dizendo que você não é filho de Léa, você não é filho da confusão. Você tem chamado. Acredita nisso. Não bata nos Josés. Não machuque os Josés de Deus. Não tire a túnica deles, porque de nada vai resolver, irmãozinho. Eu tirar a túnica de alguém, de nada, irmão Zé, vai resolver. Eles tiraram a túnica de José, mas eles não tiraram o que a túnica transmitiu para José. Eles só tiraram um pedaço de pano, porque a essência da túnica Deus já tinha colocado na vida do José. Pode bater, pode machucar, pode jogar o José no calabouço, não tem problema. Olha como quem nasce na trapaça, vive na trapaça. Eles eram filhos de Léa, casamento enrolado, casamento na trapaça. Agora eles, para